O Ho'oponopono, ele quer dizer limpeza de memória. Eu deixo todas essas memórias presas em mim, eu vou bloqueando o meu subconsciente de alcançar. Eu só consigo corrigir algo quando eu tomo responsabilidade do meu ato. Esse dia, né? Vai ser algo que funciona. E hoje nós vamos falar de Ho'oponopono, que delícia! O Ho'oponopono é uma técnica que eu uso muito. Eu diria que eu uso diariamente, eu diria que eu uso todo o momento que eu posso, em várias situações, e o Ho'oponopono já me ajudou muito, muito mesmo. Como o Ho'oponopono, né? Ele vem do Havaí, então nada mais do que justo da gente iniciar assim. Aloha! O Ho'oponopono, ele quer dizer limpeza de memória. O objetivo do Ho'oponopono principal é limpar as memórias que estão em mim e que causam dor, sofrimento a outras pessoas, né? Então, memórias que eu trago dos meus antepassados, memórias que eu trago no meu dia a dia, memórias que eu vou trazendo. E que se eu deixo todas essas memórias presas em mim, eu vou bloqueando o meu subconsciente de alcançar algo. Eu escapo, eu tenho tanto medo de ir por conta do que aconteceu lá atrás com meus antepassados, que aí eu deixo de fazer. E quando eu deixo de fazer, eu acabo perdendo. O recurso mais conhecido do Ho'oponopono, que todo mundo conhece, são as 4 frases. Sinto muito, me perdoa, sou grata e te amo. Essas 4 frases do Ho'oponopono, eu não falo elas para ninguém. Eu falo elas para mim. Sou eu e o divino. Então, me vem uma memória de dor, uma memória de tristeza, uma memória de frustração. É nessa hora que eu reprogramo. Eu sinto muito. Se essa lembrança, se esse pensamento veio até mim. Quando eu digo sinto muito, é isso que eu quero falar, né? Uma criança, por exemplo, quando ela machuca alguém, ela diz eu sinto muito, né? Então, do fundo do meu coração, eu sinto muito se eu me permito essa memória vir e trazer dor. Me perdoa é quando eu me coloco 100% responsável pelo que eu estou causando. Eu só consigo corrigir algo quando eu tomo responsabilidade do meu ato. E aí eu agradeço a oportunidade de entender tudo isso. E é com amor, né, na frase eu te amo, que a gente vai curando, limpando e reprogramando essas memórias. Então, as 4 frases do Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, sou grata, te amo, são frases que a gente já escutou, escuta e ouve muito falar. Mas existe também outras formas de trabalharmos com o Ho'oponopono. Então, o Dr. Lee, que é ele que foi o médico que acompanhou a Simeona, né? Porque a história do Dr. Lee, encurtando ela, ele tinha uma filhinha doente e ele ficou sabendo de uma técnica no Havaí que trazia muitas limpezas de dores, que reprogramava as células, e ele foi atrás da Simeona. E aí que ele conheceu o Ho'oponopono, acabou trabalhando no Havaí, foi convidado a cuidar de um hospital psiquiátrico onde tinha uma ala que ninguém queria cuidar. E o Dr. Lee
sem atender pessoalmente as pessoas, ele foi só com o Ho'oponopono, limpando as memórias das pessoas daquela ala psiquiátrica. E essa ala psiquiátrica, para vocês terem uma ideia, ela foi fechada depois de um tempo, apenas com o Ho'oponopono. Então o Dr. Lee, ele é um dos maiores responsáveis por levar a técnica do Ho'oponopono para o mundo. E aí, Joe Vitale, que é um dos escritores do livro O Segredo, estudou a técnica do Ho'oponopono e escreveu o livro Marco Zero, Limite Zero, onde ele ensina, através dessa técnica, a você limpar essas memórias de dor. E uma dessas formas de limpeza de memória é a técnica do orvalho. Gotas de orvalho. Então, o que a gente entende por gotas de orvalho? Quando a gente acorda de manhãzinha e a gente sai lá fora antes do sol chegar, a gente consegue ver gotas de orvalho. E tem uma passagem bíblica até que fala sobre gotas de orvalho como se fosse a bênção de Deus em nós. É como se naquele momento em que todos nós estivéssemos dormindo, que o Divino Criador, através das gotas de orvalho, limpasse a terra, limpasse o ambiente, deixasse as coisas mais leves para a gente recomeçar o dia a dia. E quando a gente pega a gota de orvalho e começa a nascer o sol, a gente vê nela o reflexo do arco-íris. Então, ela tem bem dessa noção de limpeza, que é o que o Ho'oponopono quer: limpar as memórias de dor, limpar as memórias de conflito. Então, Joe Vitale, ele traz a técnica gotas de orvalho para que a gente possa utilizar elas principalmente em crenças e em situações negativas. O Dr. Joe Vitale, ele fala que para a gente fazer isso, a gente pode utilizar um lápis e borracha. Por quê? A gente não vai usar como uma varinha mágica, mas a gente vai usar como um recurso. Porque quando eu pego um lápis e uma borracha, e de preferência sem ponta, tá vendo? Eu tenho esse aqui também que as alunas me deram, olha que lindo esse. Então, quando eu penso numa borracha, o que a borracha faz? Ela apaga, Então eu posso escrever no papel. E por que eu escrevo no papel? De preferência com um lápis, mas não um lápis que eu vou usar para fazer o gotas de orvalho. Eu uso um outro lápis porque o carbono, o nosso corpo é constituído de carbono. Então eu vou usando esses recursos naturais. Então eu escrevo ali o que eu quero alcançar ou o que eu quero curar. Aí, nesse papel, vai fazer desta forma: gotas de orvalho purifica. Gotas de orvalho cura o meu medo. O que o nosso subconsciente vai estar registrando? Que eu estou apagando todo o medo ou todas as coisas que está impedindo. É um recurso tão simples, mas o que é o poder do pensamento e o que é a gente vibrar numa outra frequência. Então tinha uma paciente que ela queria muito, muito, muito vender uma casa e ela não vendia de jeito nenhum. E essa casa ela tinha alugado para uma pessoa depressiva que acabou ali naquela casa morrendo. Então é como se as pessoas chegassem naquela casa e sentissem a energia daquele ambiente. E aí o que eu pedi para ela fazer? Para ela
desenhar essa casa, escrever o nome dessa pessoa que ela alugou com muito amor e através dessa técnica do Ho'oponopono, que não deixa de ser uma vibração em forma de oração, irradiar para que essa casa fosse energizada pelo Criador. Então eu pedi para ela fazer mais ou menos assim: Divino Criador, derrame sobre essa casa gotas de orvalho que vão limpar, que vão acalentar, e se ali ficou alguma memória em forma de dor, medo, limpa, cura com as gotas de orvalho. E aí eu pedi para ela fazer várias vezes, repetindo até sentir o seu coração calmo. Gente, não deu uma semana, ela vendeu a casa. Parece magia, né? Mas é algo que funciona. Então, digamos lá que eu quero arrumar um emprego, né? Eu vou fazer lá uma entrevista de trabalho. E aí, antes de eu fazer essa entrevista de trabalho, em cima do meu currículo ou imaginando esse local, eu posso ir lá só com a mente ou mesmo com um lápis e a borracha fazer gotas de orvalho. Purifico o local que eu vou trabalhar. Divino Criador, derrame sobre essa loja ou sobre essa empresa gotas de orvalho que abram o meu caminho e que, se em mim tiver alguma memória, alguma dor, algum pensamento negativo de que eu não vou conseguir, limpe com as gotas de orvalho e transmute todos esses pensamentos negativos em paz, força, coragem. Vamos dar um outro exemplo? Acabei de brigar com a minha irmã. Do nada, teve uma DR, uma discussão. Eu não sei o que aconteceu, mas eu só sei que ela virou a cara para mim, ou ela, ou uma amiga, ou um pai, ou alguém. Eu posso escrever o nome da minha irmã num papel e aí, ali, com o lápis em cima do papel, mentalizar: Divino Criador, derrama sobre mim e sobre a minha irmã gotas de orvalho, limpando, purificando, transmutando essas memórias de dor. Gotas de orvalho do Divino Criador, limpa qualquer memória de mágoa, de algo que tenha sido falado, e cura, transmuta, troca essa vibração em paz. E vou fazendo, vou mentalizando. A gente tem uma mentoria chamada Mães que Curam, e eu estava ensinando essas mães a fazer esse exercício das gotas de orvalho, porque eu estava falando para ela que todo o medo que a gente joga nos nossos filhos é algo que pode se concretizar. Porque se eu fico pensando assim, ai, meu filho vai cair, vai acontecer algo horrível, vai acontecer um acidente, né? Eu vou estar automaticamente projetando, cocriando, como se isso fosse mais forte. E aí eu estava explicando para essas mães, né, que muito dessas memórias de medo que aconteça algo com nossos filhos vem dos nossos antepassados, de vó, de vô, que perdeu os seus filhos, né, ou por doença ou algum acidente mais grave, e que aí era para elas pensarem, né, eu tenho medo da doença, e escrever no papel o nome das pessoas que morreram no sistema doentes, e que a gente traz esse medo de também adoecer. E aí nesse papel usar o lápis e a borracha no papel, tipo gotas de orvalho, limpa, purifica as memórias de dor dessas pessoas que partiram doentes, que elas possam receber a bênção do Divino Criador, mas que dentro da minha alma, dentro da minha célula, não tenha nenhum medo, nenhum receio, que eu possa viver de
forma livre, que eu possa honrá-los tendo saúde e ver meus filhos crescerem em paz. Gotas de orvalho limpa, gotas de orvalho purifica, e vai fazendo o exercício. E aí eu disse para elas que toda vez que elas estiverem em algum lugar e elas sentirem esse medo, né, de algo acontecer, que era para elas fazerem a gota de orvalho, mesmo se não tivesse o lápis e a borracha, que era para elas apenas mentalizar. E uma dessas mãezinhas contou para nós que a maior dor dela era que toda vez que ela entrava no colégio, ela via a filha dela excluída. E que a filha dela chegava em casa chorando, porque às vezes se sentia excluída. E ela falou que chegou mais cedo no colégio e viu as amiguinhas brincando e ela sozinha no balanço. E aí disse que a primeira vontade dela, o primeiro desejo dela era ir lá, chamar as amiguinhas, levar as amiguinhas, ou pegar a filha, levar a filha até as amiguinhas, né? E ela falou que lembrou do Gotas de Orvalho. E aí ela ficou mais distante, olhando para as crianças brincar, e começou: gotas de orvalho, por favor, limpa essa memória de dor. Gotas de orvalho, caia sobre essas crianças e faça elas olharem para minha filha com amor. Gotas de orvalho, limpa meus receios, minhas dores, meus medos que eu possa estar projetando na minha filha, porque lá atrás eu também fui uma criança que tive esse sofrimento, que tive essa dor, que me senti muitas vezes excluída. E daí ela disse que quando ela rezava, ela foi percebendo que as amigas foram olhando para a filha dela. E quando ela percebeu, estava todo mundo brincando naquele balanço, estava todo mundo junto, estava todo mundo feliz. E ela chegou até a chorar, emocionada de ver essa cura tão forte acontecer ali. Aqui em casa, por exemplo, às vezes eu estou trabalhando ou estou no meu quarto e eu escuto algum conflito dos meus filhos ou do meu esposo. E aí nessa hora, a primeira coisa que eu faço é uma oração. Eu peço: Divino Criador, derrama sobre a minha casa, sobre o meu lar, a sua gota de orvalho. Deixa limpar, deixa purificar, transmute, cure essas memórias, acalmando e amansando os corações. E quando eu chego, às vezes as coisas já se acalmaram, ou a briga já cessou, e logo eu continuo mentalmente sem falar nada. E aí vem um, vem outro, pede desculpa, abraça. O fato é que sim, que as gotas de orvalho é a luz do Divino Criador caindo sobre nós. E quando eu projeto essas gotas a limpar, a transmutar, a curar o que está nos causando dor, é como se eu estivesse conectada com o Pai, dizendo: eu acredito plenamente no Senhor, então derrama a sua luz, porque eu sei que a sua luz é capaz de curar e transmutar todos esses medos. Então, usando o lápis e a borracha, ou apenas mentalmente, nos momentos difíceis, nos momentos de medo, na hora das crenças negativas, vamos usar e abusar das gotas de orvalho.